que tipo de crueldade eles não fazem com os bichos lá, entendeu? Isso para nós é aviltante, né, cara? Você fica assim, que isso? Mas a gente come vaca numa boa, come, né, porco, não está nem aí, ou seja, os nossos princípios são uns e os deles são outros. Então, quando ele fala princípios ocidentais, quer dizer os princípios que você acha corretos, e eu também, e ele também, e Paulinho também, entendeu? Então, o conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos, todos eles tipicamente ocidentais. Veja quais são os pressupostos. Ó, pressuposto 1. Existe uma natureza humana universal que pode ser conhecida racionalmente, ou seja, não interessa se eu sou branco, negro, azul, chinês, brasileiro, não interessa. Todos nós temos uma mesma estrutura, né? Segundo preceituam os direitos humanos, né? A natureza humana é essencialmente diferente e superior à restante realidade. Significa que entre você e um outro ser vivo que não um ser humano, você vale mais. Então, se você estiver dirigindo e vir uma criança aqui e um gatinho aqui tiver que escolher qual que você vai atropelar, naturalmente, né, cara, você vai proteger a criança, entendeu? É basicamente o que ele diz aí. O indivíduo possui uma dignidade absoluta e irredutível que tem de ser defendida da sociedade ou do Estado. Essa parte que nos incomoda, porque nós tendemos a hierarquizar os negócios. Pô, cara, eu vou defender da mesma forma essa menina que nunca fez mal a ninguém e um estuprador, você entendeu? É isso que vai de encontro aos nossos instintos mais bestiais e mais irracionais, né? Vocês, como futuros defensores da lei, têm que lutar para que o direito humano seja preservado, né, cara? Você tem que, se a galera chegar para linchar um estuprador, você tem que impedir, é a função de vocês, inclusive, né? Sei que é difícil, mas a sua função é essa, concorda? Sua função não é defender o julgamento, o linchamento ali na hora, não. Sua função é que a lei seja preservada. Até porque, veja se eu estou certo, se você tem um assassino ali e 3 pessoas chegam e assassinam esse cara, temos agora 4 assassinos, concorda? Temos 4 criminosos aí na história, né? É claro que os nossos instintos bestiais não pensam assim, mas a lei é uma coisa, né? A autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de indivíduos livres. Eu falei que o texto está mal pontuado, porque ele está mal escrito, porque está muito longo o período, mas ele fez os pressupostos direitinho, cada um com ponto e vírgula, não fez? Então, os pontos e vírgulas deram mais clareza para o texto. Por sinal, devo ter comentado com vocês já, o outro nome que o ponto e vírgula tem é sinal de clareza. O nome dele é esse. Ele acentua a divisão entre orações ou segmentos quando já foram empregadas vírgulas por outras razões. Tá legal? Aí o cara expôs lá, preste atenção, entenda que ele faz uma argumentação, o texto realmente é argumentativo, mas ele usa o seguinte princípio. Quando você faz uma redação, e vocês vão fazer uma redação, eu acho recomendabilíssimo que vocês façam uma tese aqui e acrescentem argumentos para comprová-la. Como isso aqui não é uma redação, o cara fez o contrário. Ele botou os argumentos para depois colocar a tese dele, entendeu? Ele colocou lá, levando em consideração os princípios ocidentais, dos direitos humanos, blá, 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 no final ele se posiciona. No final ele fala assim, ó, uma vez que todos esses pressupostos são claramente ocidentais, ou seja, todos eles vão ao encontro do que eu e você pensamos, né? E facilmente distinguíveis de outras concepções de dignidade humana, por exemplo, comparar o conceito de direitos humanos de alguns países com regime totalitário, como a Coreia do Norte, por exemplo, né? Como os países comunistas de 30 anos atrás e tal, ou seja, os princípios eram diferentes pra caramba, né? Como o nazismo, o nazista não respeitava direito humano nenhum, né? Teremos de perguntar por que motivo a questão da universalidade dos direitos humanos se tornou tão acidamente debatida. No final ele faz a pergunta retórica, entendeu? É como se ele dissesse, cara, se todo mundo sabe por que foram criados os direitos humanos, por que se discute tanto essa questão ainda hoje em dia, entendeu? Por que ainda se discute quando você deve aplicar ou quando você não deve aplicar, né? É porque, na verdade, nós nunca nos vemos na condição do cara que terá que ter os seus direitos humanos defendidos, entendeu? Nós nunca nos vemos na situação desse cara. Aí a gente só pensa, pô, mas está defendendo o direito do bandido e tudo mais. Na verdade, direitos humanos não especificam nenhum tipo de hierarquia, né? Ainda que eu e você achemos que os pedófilos têm que morrer, entendeu? Só que observa, aí eu e você achamos que os pedófilos têm que morrer. Ele já acha que o estuprador também tem. Ela já acha que quem para o carro em vagas de deficiente, ele já acha que o cara que curte a própria foto no Instagram tem que morrer, entendeu? Aí já começa a virar bagunça já, né? O cara que manda nudes, entendeu? Para a menina, sem a menina pedir, tem que morrer também. Aí se começar a definir por essa forma, vai virar bagunça, né? Vamos lá, pessoal, eu vou ler com vocês os enunciados aí das questões, tá?
O texto é essencialmente dissertativo argumentativo e nele o autor expressa sua opinião a respeito do assunto tratado. Ele se manifesta no final com a pergunta retórica, né? Ele se manifesta contrário aos questionamentos feitos aos direitos humanos. Entendeu? Número 5. Mantendo-se a correção gramatical, essa é aquela questão de que eu gosto, por quê? Ele vai pegar um trecho do texto e vai fazendo uma reescritura. Eu já olho para a reescritura já. Se eu achar algum errinho, maravilha, né? Eu torço para ver. E eu torço para ver aquele sutil, sabe, que ninguém enxerga, só a gente. Ó, mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto, atenham-se ao fato de que ele não falou incoerência, ele falou sentido e correção, tá? O último período poderia ser escrito da seguinte forma: considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental de dignidade humana, que se diferencia das de outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que tornou-se tão inflamadamente debatida? Cara, há tempos eu não vi o CESP ser tão legal. Ele colocou 3 erros aí. Consegue achar os 3? Ele colocou 3 erros aí. São 3. Da vez você consegue achar os 3 aí. Oi? Pois é, esse é um, né? Falta de crase, né? São 3 erros. Fazia tempo que eu não vi o CESP ser tão legal. Geralmente ele bota um fragmentão grandão, mas bota um errinho quase imperceptível. Vê se você consegue achar os 3 erros aí que ele colocou. Conseguiu achar os 3 aí? Conseguiu? Cara, olha só que legal. Pô, alguém conseguiu achar os 3? Ficou feliz. Quem conseguiu achar 2 também acertou. Quem achou só 1 acertou também. Porque se você achou um erro só tá bom, concorda? Se o cara conseguiu achar um erro dos 3, tá maravilhoso já, entendeu? Eu achei que o CESP foi legal pra caramba aí. Porque eles colocaram aí 3 erros, né? Vamos lá, pessoal. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção ocidental, olha para cá, por favor. Ó, ligados à noção. Preste atenção, pessoal, olha só. Tudo que está ligado a. Ligado rege a preposição a, concorda? Eu posso explicar a falta do indicador de crase aqui por vários processos. Um deles é você perceber que noção é um substantivo feminino que pede o artigo a. E aí você pode usar aquele macete do X, que eu já expliquei a muitos de vocês já, não já? O macete do X funciona assim, ó. Colocando a palavra noção aqui, você falaria que a noção parece interessante. Para quem não sabe como é que é o macete, ele funciona assim. Você bota a palavra no lugar do X, se aparecer o artigo a aqui, vai haver crase, desde que haja um regente que peça a preposição a, tá? Por exemplo, ó, compara, por favor, ligados à noção e ligados a essa noção, tá? Tudo que é ligado a. Agora, olha só que legal. A noção parece interessante. A noção parece interessante. Quando eu falo que a noção parece interessante, eu tenho o artigo a, não tem? Como eu tenho o artigo a, faltou o acento indicativo de crase aqui. Você poderia se certificar da necessidade do acento indicativo de crase aqui também, trocando por um termo masculino, não é isso? Você pode trocar a palavra noção pela palavra progresso, por exemplo. Ligados à noção, ligados ao progresso. Troca-se a palavrinha feminina pela palavrinha masculina. Se o a virar ao, crase, tá? Olha que interessante, ó. Ligados a essa noção. Se eu colocar aqui, Paulinho, essa noção não aparece artigo, ó. Essa noção parece interessante, não aparece artigo. Ou então, se você quiser, você pode trocar essa noção por esse progresso também. Ligados a essa noção, ligados a esse progresso. Trocando essa por esse, o a se manteve a. Se o a se manteve a, não vai haver crase, tá? Só para relembrar para quem não conhece a estratégia, ó. Só 2 exemplos fáceis, tá, para você. Cheguei à cidade, cheguei a essa cidade, cheguei a uma cidade. Vamos lá, eu quero saber se vai haver crase nessas situações aqui, tá? Eu vou trocar a palavrinha cidade, que é feminina, pela palavra país, que é masculina. Cheguei à cidade, bota país. Cheguei ao país. Troquei a palavrinha feminina pela masculina, se o a virar ao, crase. Entendeu? Para que este macete funcione, é imperioso que você faça trocas bem correspondentes, tá? Então, olha só. Cheguei à cidade, cheguei ao país. Agora, vamos lá. Não botei cidade, país, vou colocar agora esse país aqui, ó. Cheguei a essa cidade, cheguei a esse país. Se o a se mantiver a, não vai haver crase, tá? Vou trocar uma cidade por um país. Cheguei a uma cidade, cheguei a um país. Portanto, se o a se mantiver a,
não ocorre crase. Se o A virar AL, você emprega, tá? Até aí tudo bem? Beleza? Vamos lá, quer tirar uma foto aí? Vamos lá, pessoal. Agora o próximo erro aí, vamos lá. Considerando esses pressupostos como obviamente ligados à noção, acento indicativo de crase, professor, já achei que a crase estava errada, maravilha, já ganhou a questão, já vai ganhar 10 mil já, tá? Vamos ver outro erro aí, ó. Que se diferencia das outras culturas, a pergunta a ser feita é: por que a universalidade dos direitos humanos é uma questão que tornou-se tão inflamadamente debatida? O porquê que introduz a frase interrogativa tem que estar separado. O porquê que introduz a frase interrogativa tem que estar separado, né? Eu acho que talvez tenha sido o erro mais fácil de encontrar, né? Talvez tenha sido o erro mais fácil de encontrar, até porque concurseiros experimentados como vocês já sabem para onde direcionar o olhar, né, cara? Porque o verbo haver, crase, né? E o outro errinho, talvez tenha sido tão sutil quanto o da crase, foi a colocação pronominal. Ele fala assim, ó, uma questão que tornou-se, uma questão que tornou-se, uma questão que tornou-se. O que atrai o pronome? Tinha que ser uma questão que se tornou. Lembra? O que atrai o pronome, entendeu? Uma questão que se tornou, né? Pois é, assim, cada um de vocês talvez tenha achado um erro mais fácil que os outros aí. Eu acho que o porquê talvez tenha sido mais fácil, né? Se você vir que o porquê introduz uma frase interrogativa, ele tem que estar separado, tá? Tranquilo? Agora eu vou justificar o gabarito da banca na número 4. A banca deu a afirmação na número 4 como errada. Veja por quê. O enunciado fala o seguinte: o texto é essencialmente dissertativo, argumentativo, e nele o autor expressa sua opinião a respeito do assunto tratado. A alegação da banca para dar como errada essa afirmação é de que o texto é predominantemente expositivo. Entenda que predominância não significa totalidade. O cara fica até mais ou menos lá, mais para baixo do texto, só expondo coisas que são comprováveis de fato, né? E no final ele lança uma pergunta retórica, mas a alegação da banca é que vai dizer que ele não se posicionou. Eu acho que houve um posicionamento do cara. Quando o cara faz uma pergunta crítica aí, agora você não sabe, de fato, e aí para defender a posição da banca, você não sabe, afinal de contas, se o cara é favorável ou não ao questionamento quanto aos direitos humanos. Ele só questiona porque que se questiona tanto, né, a aplicabilidade dos direitos humanos aí na nossa vida, né? Eu acho que vocês, cara, futuros agentes de segurança, e alguns aqui até já são, vocês têm que ter muita noção de que não se pode permitir a barbárie, né, cara? Você não pode. Você escuta de vez em quando histórias de... Eu tenho muitos alunos e alunas que são da área de saúde. E eles falam que é muito comum, por exemplo, que cheguem policiais levando um bandido lá e falam assim, ó, deixa esse cara aí, não cuida não. Tipo, deixa morrer, entendeu? Há pouco tempo, há mais ou menos uns 3 meses, menos que isso, uma menina do grupo lá, que ela é dessa condição, ela é responsável por receber pessoas lá no hospital em que ela trabalha. Ela é diretora, não sei o que lá, da enfermagem lá. Aconteceu isso. E só depois que ela descobriu que os caras, que o cara que eles deixaram morrer não era assaltante, era vítima.